Olá, programa Mais Saúde trazendo novamente, só que hoje o doutor Gustavo Alves vai falar daquilo que ele ama, que é aquilo que ele pesquisa, que ele tem um compromisso, assim, missão na vida dele, que é sobre o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, né, Gustavo? Obrigada. Essa semana toda e semanas passadas, vocês viram que ele foi, assim, figurinha presente aqui no Mais Saúde. Cada programa bárbaro, você está lá disponível no Canção Nova Play. E antes que puxem minha orelha, gente, um beijo para os nossos irmãos portugueses, porque tem um câmera aqui que falou, a senhora não está mandando, a senhora não está mandando abraços para os nossos irmãos portugueses. Eu falei, pois não, esqueci, verdade. Mas olha, gente, um beijo enorme, saudade de vocês, quem sabe em breve. Foi a última viagem que eu fiz antes do Covid. Dei de presente para o Rock de aniversário uma viagem para Portugal, lá para ver os nossos amigos, e foi a nossa última viagem. Então é uma lembrança muito gostosa e espero em breve que a gente possa voltar a viajar, né, Gustavo? Bom, o professor Dr. Gustavo Alves aqui vai contar para a gente como que estamos hoje nesse assunto de Alzheimer, o que você fez. Quem nos acompanha já sabe, assim, toda essa sua trajetória, mas conta um pouquinho para quem está te vendo pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite e, mais uma vez, falando sobre a doença de Alzheimer, acho que é importante a gente situar que a doença de Alzheimer é uma demência, é a demência mais comum em idosos, cerca de 65% das demências serão Alzheimer, mas existem outras demências como Lewy, como Huntington, Pick, frontotemporal, vascular, tem a medical, call crazy, que é a doença da vaca louca, né, credencial de Jacob. Bom, existem então várias demências, as chamadas irreversíveis, as mais importantes é Alzheimer, corpúsculos de Lewy, frontotemporal, vascular, essas que Huntington, Pick, uma doença que foi identificada em 1906 pelo Alois Alzheimer na sua paciente. Entretanto, o que chama atenção em Alzheimer é que somente lá em 1995, 1985, 1990, mais ou menos essa época, final dos anos 80, é quando os achados de Alzheimer foram encontrados lá nos arquivos da Universidade de Frankfurt, da medicina. Então a gente passou a conhecer melhor Alzheimer a partir somente do final do século XX. Por muito tempo era comum você chamar o idoso de caduco, esse velho está caduco. Esse velho está esclerosado, está gagá. A gente não usava o termo Alzheimer. Nos meus livros de faculdade, e mesmo durante a pós-graduação, não existia o termo Alzheimer. Era uma demência senil. Então, os remédios que tem hoje para Alzheimer, eles foram lançados no mercado a partir de 1995. Ontem, alguém pode falar, poxa, Gustavo, mas 95 já faz 25 anos, é pouco, em termos de evolução de ciência, porque a gente reconheceu essa doença muito tardiamente. Então, hoje existe uma corrida do ouro para diagnóstico e para tratamento. A gente está avançando muito nos últimos anos. Eu tenho ido nos últimos congressos todos, aí, os mais importantes, no Brasil, fora do Brasil. Tenho participado de alguns grupos de pesquisa. Tem a minha pesquisa que faço hoje, atualmente, na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, na USP, com a identificação de Alzheimer através da saliva. Estamos agora numa fase de finalização das coletas, para tentar mostrar a viabilidade da saliva como um diagnóstico possível, diagnóstico preditivo, lembrando que essa doença, ela se inicia aproximadamente 30 anos antes dos sintomas iniciais. Uau. Então, o acúmulo das proteínas que causam a formação das placas senis, os chamados emaranhados neurofibrilares, esse acúmulo começa 30 anos antes. É a proteína tau, TAU, e a proteína beta-amiloide, fração 40 ou 42 aminoácidos. Então, essas proteínas, você tem o diagnóstico aos 70 anos, então provavelmente aos 40 você já começou a ter a doença e não sabe. A doença vai se manifestar nos 70, 30 anos depois, que é quando você começa a ter prejuízo de neurônio, morte de neurônio, formação de placa. Então o que a ciência quer fazer hoje é o chamado diagnóstico prodrômico, é aquele diagnóstico que é feito antes dos sintomas iniciais. Então você conseguiria combater a doença antes dela se apresentar, entre aspas, como doença. Quer dizer, ela pode estar lá, mas é como se segurasse. Silenciosa, exatamente. Já está ali, ela está, de alguma forma, avançando de maneira insidiosa, comprometendo alguns neurônios, as sinapses, mas isso vai se mostrar mais efetivo 30, 25, 30 anos depois, e aí esse processo neurodegenerativo ele começa numa região chamada hipocampo.
onde a gente vai começar a formar a memória de curto, vai transformar a memória de curto em longo prazo. Você perceba, por exemplo, que as pessoas com Alzheimer, elas não conseguem lembrar aquilo que você falou alguns segundos para ela, mas elas conseguem se lembrar da cor do vestido que usou na primeira comunhão, da cor do vestido do casamento. Isso nos estágios iniciais e intermediários. Depois do estágio avançado, ela vai esquecer tudo, porque aí o comprometimento sai do hipocampo, ele vai para o córtex entorrinal e depois ele se espalha pela região cortical, frontal, pré-frontal e etc. e outras regiões. Agora, uma pessoa que está nos assistindo e fala assim, meu Deus, eu estou com 30 anos, estou com 40, será que se eu fizer algum exame eu consigo detectar precocemente? Só existe uma doença de Alzheimer que chama DAF, doença de Alzheimer familiar, é a única que a gente consegue ter uma explicação genética. Essa existe um exame que você faz hoje, custa 5, 6 mil reais aproximadamente, e você consegue saber se você tem a DAF. Mas a DAF ela corresponde a 1%, 2%, muito pouco. A doença de Alzheimer ainda não tem um exame que possa detectar. Aí a grande pergunta, mas se eu tenho 30 anos, 25, eu quando faço palestras, aulas, eu sempre falo para as pessoas, os mais jovens, né, principalmente quando a gente faz para os adolescentes, o que você pode fazer nesse momento, né? Bom, vai desde alimentação, prática de exercício. O exercício deixou de ser aquela coisa da silhueta, né? Da questão estética. A prática de exercício, ela estimula a produção de irisina, que é um hormônio que ele protege o teu cérebro, que ele aumenta a massa branca cerebral. Então, fazer exercício é bom para o cérebro também. Uma outra coisa importante é a leitura, é você estimular a sua mente, faça coisas que te coloquem fora daquilo que você faz no dia a dia, né? Diferente do que você faz no dia a dia, pô, Gustavo, mas eu não tenho tempo nem de estudar, de cuidar da casa e tal, mas desde você aprender a tocar violão, de você aprender uma outra língua, fazer um curso de artesanato, porque você vai expandir os neurônios, conexões novas, isso é muito importante como fator de blindagem, é o que a gente sabe até hoje. Daí dizer que isso vai impedir a doença, não podemos dizer, mas que você vai ter uma qualidade de vida maior e que você vai conseguir jogar a doença para um pouco mais adiante, isso sem dúvida alguma. E aí a pesquisa de agora você está então fazendo para tentar detectar com a saliva? Sim, nós conseguimos identificar já no doutorado, que eu terminei em 2016, 2 substâncias na saliva, a proteína tal e a proteína beta-amiloide. Conseguimos mostrar que o grupo que tinha as pessoas com Alzheimer apresentava alteração dessas proteínas e o grupo que não tinha não apresentava. Agora, no pós-doc, nós estamos trabalhando com pessoas jovens, pessoas de 19 até 59 anos sem a doença e pessoas acima de 60 com e sem a doença. E comparando não só essas 2 proteínas, como outras que a gente identificou que estão relacionadas ao processo inflamatório, porque a doença de Alzheimer eu sei que é muita informação, mas a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória. Fantástico você dizer isso. E aí a gente espera agora, até o término do mês de janeiro, agora 2021, concluirmos e quem sabe, mostrar a viabilidade de um exame de saliva para ajudar no diagnóstico do médico, que é muito complexo. A identificação de Alzheimer você não vai lá fazer um exame de sangue. Você vai ter que fazer alguns exames hematológicos, bioquímicos, sorológicos. Um dos primeiros exames que é feito hoje pelo médico é o VDRL, para ver se não é neurosífilis. Porque a neurosífilis, ela traz redução da cognição. Depois você vai ter que olhar plaqueta, você vai ter que olhar hemoglobina, você vai ter que fazer exame de imagem. Então a ressonância magnética é muito importante. E os exames de comportamento, prova do relógio, mini exame do estado mental. Todas essas três linhas de diagnóstico, o médico, o geriatra, o neuro, ele vai avaliar e aí ele vai dar o diagnóstico ou não de Alzheimer. Não é simples. Não é simples. Não. Bom, mas temos gente estudando pra gente, né? Então, eu fico muito feliz. Parabéns, hein? Gustavo, te acompanha há tantos anos. Nossa, quantos anos, hein? E estou sempre ali, vendo assim o seu progresso, a sua ciência e torcendo sempre muito por você, que você sabe disso, né? Me parabéns. Me ajudou muito. E parabéns por essa missão, porque quem faz isso não faz só por uma questão de meu pós-doc, não, faz como missão mesmo, né? E o Gustavo tem essa visão mesmo do corpo sendo um templo do Espírito Santo, né? Gustavo, muito obrigada pela sua disponibilidade, fizemos programas ótimos, não percam, vão lá no Canção Nova Play, tem incríveis, e divulguem, porque divulgar esse tipo de informação correta é realmente prestar um serviço para a população e para a sociedade. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.